Hoje, às 10h30, dados de inflação foram divulgados, vieram acima do esperado e tivemos um dump no curto intervalo de tempo dos mercados. Bitcoin caindo no curto prazo, S&P despencando também e o DXY pumpando. Mas será que essa queda vai continuar? Ou a gente está formando mais um contexto de fundo nos ativos de risco para voltarmos a subir? É isso que eu quero discutir com vocês aqui na análise de hoje. Por um lado, se tu olha para os dados, talvez você se preocupe um pouco, mas se você assistir esse vídeo aqui e ver o que eu vou te apresentar aqui, tanto pela análise gráfica, tanto pela análise de sentimento, a confluência com os demais mercados, o que a gente está vendo no cenário das altas, que é algo que eu quero discutir aqui com vocês também, bem, talvez você mude a perspectiva para uma perspectiva mais bullish, né? Eu uso majoritariamente os gráficos para tomar a decisão, já nos dizia Bernard Baruch, show me the chart and I'll tell you the news, mostre-me os gráficos, eu lhe direi as notícias. Então, turma, vamos lá aqui trazer uma atualização do Bitcoin, tá? Antes da gente ir aqui para o curto prazo, que é onde está todo mundo focando nesse momento, devido à notícia que saiu agora há pouco, eu quero recapitular nossa ideia de prazo maior para certificar que todos estejam na mesma página antes da gente mergulhar aqui no curto prazo, beleza? Então, turma, eu já havia comentado com vocês anteriormente que existe sim a possibilidade da gente já ter completado aqui nosso bull market e estarmos agora diante de um bear market. Porém, nós que lidamos com gráficos, a gente precisa saber da possibilidade e entender quais são as probabilidades. O topo aí é possível, mas probabilidade, na minha visão, baixíssima. Na minha leitura, as maiores probabilidades é que a gente esteja no contexto de fundo para voltarmos a subir. Fortemente acredito que ainda vamos ver o Bitcoin atingindo esses patamares aqui em vermelho, que são a propósito dos meus próximos alvos para eventualmente novas máximas. Beleza? Eu vou compartilhar com vocês dois cenários que estou de olho aqui para o Bitcoin num prazo maior. Tá? O primeiro cenário é que a gente formou aqui o fundo de uma onda 4, mandamos uma onda impulsiva, estamos aqui no movimento corretivo onda 2, um pouco mais complexo para a gente encontrar fundo aqui e voltar a subir. Tá? Para bater martelo nesse cenário, a gente precisa de uma reação bullish aqui no curto prazo, a gente vai discutir já. Caso a gente continue aqui a queda, aí vem o meu segundo cenário, que é uma correção de onda 4 se estendendo aqui ainda na horizontal, podendo vir buscar liquidez abaixo dos fundos, para daí a gente voltar a subir com o Bitcoin e buscar nossos alvos mais à frente. Independente de qual dos cenários for se desenhar aqui para frente, na minha leitura, em um contexto de lateralização de possível onda 4, o ideal é a gente buscar por compras em níveis inferiores do range e vendas / realização um terço acima do range. A propósito, foram minhas últimas tomadas de decisão aqui nesse range. A gente comprou aqui em cima e realizou aqui em cima nesse topinho. Eu compartilhei com vocês isso em vídeos anteriores do Bitcoin. Esses níveis aqui abaixo, eu já estou tomando posições de compra. No Bitcoin, ainda não. Tá? Estou tomando mais posições de compra nas altas e vocês vão entender aqui o motivo ao longo do vídeo. Beleza? Então, sobre o Bitcoin é isso. Agora vamos descer aqui para tempos gráficos menores. Seguinte, espero que vocês não tenham se surpreendido com esse dump que ocorreu aí das 10h30 para cá, após a liberação, a divulgação dos dados. Acho que era algo já a se esperar, uma continuação do movimento de queda. A gente estava caindo aqui em direção ao suporte no dia de ontem, sem nenhum price action de fundo, como eu compartilhei com a turma dentro da comunidade. A gente tinha uma piora nos indicadores de análise de sentimento, o Open Interest subindo junto com o Long Short Ratio, apontando que muito provavelmente a gente iria buscar essa liquidez abaixo dos fundos e bem, estamos hoje aqui abaixo dos fundos, né? Em outras palavras, abaixo dos 95 mil dólares. Mas na minha visão, estamos se direcionando para grandes suportes aqui no Bitcoin e o sentimento está ficando interessante. Não só o sentimento, mas também a confluência que vemos com os demais ativos que vamos passar já, S&P e DXY.
Seguinte, considerando que esse aqui é o fundo, é um possível andar 4, o cenário que a gente discutiu, estamos aqui no movimento corretivo para voltarmos a subir. A gente já está em regiões aqui mais profundas de retração, ali por volta do nível 0,68 e 0,786 de fibra, fundo de um possível canalzinho aqui de baixa. Eu vejo algumas regiões de suporte, tá? Essas regiões começam aqui onde o preço está agora e vai até a região dos 92.600. A casa dos 92.600 é o fim de um order block aqui de um 30 minutos. Então, por isso que eu demarco essa região, tá? Perdeu esses níveis aqui, aí ferrou, entre aspas, porque a gente deve buscar o fundo do range, liquidez abaixo dos fundos e, quem sabe, o fundo do range lá por volta abaixo dos 90 mil dólares. Tá? Mas por enquanto esse não é meu cenário base, tá? Eu estou gostando das informações que estão sendo apresentadas aqui por enquanto. Estamos apresentando um grande volumão no fundo, tá? O que a gente quer ver aqui no curto prazo agora é uma mudança de estrutura. O preço vindo acima aqui dos 96.700 com um volume legal de impulso, aí fica bastante interessante para a gente começar a olhar para cima a partir daqui. Mas com as informações atuais, eu já gosto do que está sendo apresentado aqui nessa região do Bitcoin, tá? No curto prazo, com as informações que temos, se esse não foi o fundo, eu acredito que estamos próximos para a gente tentar alguma coisa acima. Uma vez que, se eventualmente a gente tentar alguma coisa acima, é importante a gente subir com um volume bom, mudando aqui a estrutura para uma tendência de alta, daí dá para olhar para compras com stop abaixo para tentar surfar essa alta do Bitcoin. Quando a gente dá um zoom out aqui, um pouco, né, no 4 horas, uma coisa que a gente quer ver, de fato, é o preço do Bitcoin ultrapassando aqui a casa dos 99/100 mil dólares. Se a gente fazer isso, a gente volta para uma tendência de alta novamente no 4 horas, até então topos cada vez mais baixos. Na minha leitura, a casa dos 99/100 mil dólares é o ponto que a gente precisa ultrapassar para a gente voltar para uma tendência de alta no 4 horas e tentar alguma coisa lá em cima do range novamente. Beleza? Uma vez que a gente entende que o preço do Bitcoin está no suporte, né? O suporte que eu até havia mencionado ontem com a turma dentro da comunidade, a gente vem analisar o sentimento do Bitcoin. O indicador que eu quero dar destaque aqui para vocês no dia de hoje é o Delta. Tá? O Delta, para quem não conhece, é a diferença entre compras e vendas a mercado. Quando está todo mundo vendendo, não é quando você quer estar vendendo, ao contrário, você quer estar comprando nesses níveis, né? Pois, como a maioria do mercado perde, quando está todo mundo vendendo, o preço tende a ir para o outro lado. É claro que essa leitura do Delta você não pode fazer de forma aleatória, é preciso inserir dentro de um contexto, beleza? Então, a gente já vê aqui um grande Delta sendo apresentado no dia de hoje, muitas pessoas vendendo, numa faixa de suporte, como a gente já viu. E quando a gente compara esse delta para saber o quão grande ele foi com os deltas anteriores de vendedores, eu tracei uma linha na horizontal para ficar fácil a visualização. Das últimas vezes que a gente teve deltas igual ou superior a este aqui, as últimas 5 vezes aqui na amostragem do 30 minutos, terminamos apresentando um contextozinho de fundo toda vez que a gente teve deltas iguais ou superior a estes aqui, tá? Foram mais contextos de fundo para a gente voltar a subir. Considerando que estamos no suporte, na região de demanda, eu vejo mais a gente no contexto aqui de fundo para tentar alguma coisa acima. Eu não me preocuparia no curto prazo com esses dados aí macroeconômicos que saíram recente, beleza? Estamos mais no contexto de fundo aqui para o Bitcoin. Um dos indicadores que pode trazer confluência aqui para a gente é o Crypto Fear and Greed Index, nesse momento em medo, né? Como dizia nosso amigo Warren Buffett, be greedy when others are fearful and be fearful when others are greedy. Seja ganancioso quando os outros estão com medo e seja medroso quando os outros estão gananciosos. Então a gente está vendo aqui o mercado em medo, numa região de suporte, todo mundo vendendo no fundo. Na minha leitura, você precisa ser mais comprador nessas regiões. Eu já comentei com vocês ao longo desse vídeo, eu particularmente não estou comprando Bitcoin ainda, tá? Talvez um trade aqui mais à frente. Até porque investimento nesses níveis aqui próximos às máximas históricas, eu já não discuto mais o Bitcoin. Quando eu desenho aqui buy zone, são mais para trade no PTC. Investimento mesmo, estou fazendo em altcoins. A gente já vai discutir o cenário das alts, tá? Mas antes da gente chegar nas alts, vamos falar da confluência que estamos tendo do Bitcoin com o S&P e DXY. O S&P, turma, na minha leitura, está com um cenário bastante bullish aqui, tá? Olhem essa amostragem aqui anterior e depois a gente vai descer para esse curto prazo para vocês entenderem. A gente vem aqui de um impulso, claramente uma onda impulsiva, 5 ondas subindo, um movimento corretivo ABC que veio buscar liquidez aqui abaixo dos fundos,
confluindo com a faixa que teve muita negociação e nível de 0,68 dessa onda impulsiva, baita de suporte, a gente encontrou fundo aqui e voltou a subir. Porque eu comentei com vocês aqui sobre um passado recente do S&P, porque basicamente o que aconteceu aqui está acontecendo aqui no curto prazo, estamos tendo um padrão bem parecido. Após a gente finalizar essa correção aqui, a gente tem novamente uma onda com característica impulsiva. Eu vejo aqui um possível ABC corretivo no S&P e temos grandes e bons suportes abaixo, tá? Se a gente continuar escorregando aqui no S&P no curto prazo, a gente percebe que o ativo está chegando aqui em região de 0,568. A estrutura mostra para a gente uma possível onda C corretiva e temos bastantes volumes negociados aqui por baixo. Então eu vejo bastante suporte aqui no S&P a partir de agora já, essa casa dos 6.000 pontos, até aqui a casa dos 5.970 por ali. Então a gente tem bastante suporte nesses níveis. O meu cenário base é que a gente encontre o fundo aqui para voltar a subir. É claro que quando falamos de análise técnica é importante falar que estamos lidando com probabilidades, correto? Então é possível que despenque? Sim. E as probabilidades, na minha visão, maior que a gente segure e volte a subir. Eu estou enxergando um cenário mais bullish aqui para o S&P. Acredito que a gente deve romper as máximas aí nas próximas semanas. E para trazer uma confluência com essa análise do S&P, a gente vem olhar o DXY. Turma, tá bem interessante aqui o DXY, que é o índice de força do dólar frente às demais moedas. Regra geral, quando esse índice está caindo, os ativos de riscos estão subindo. Tá? A gente tem aqui o S&P que vem subindo bastante nos últimos dias, porém a gente já completou aqui um movimento de alta e mudamos a estrutura também aqui no curto prazo. Na minha visão, as maiores probabilidades é que esse índice aqui comece a cair, na verdade continue a queda. Nessa correção aparentemente já começou, essa queda aparentemente já começou, e eu vejo a gente num padrão aqui corretivo para dar continuidade ao movimento de queda. Então, assim como o S&P está chegando no baita de um suporte, já está no suporte na verdade, o Bitcoin também está num contexto ali de suporte, de fundo. A gente vê o DXY se encaminhando para uma resistência, já montando a estrutura de baixo. Muito provavelmente isso aqui deve cair aqui nos próximos dias, o que é bullish para os mercados como um todo. Então, até então, análise gráfica aqui, na minha leitura, com todas as confluências que temos, Bitcoin, S&P e DXY estão apontando para cima, estão apontando queda aqui mais à frente para o DXY, estão apontando o contexto de fundo se formando no S&P e no Bitcoin, tá? Pelo menos com as informações que temos aqui hoje. Análise de sentimento, a gente já viu muitas pessoas vendendo no fundo, que é bullish, não necessariamente é o fundo em si, mas eu já estou vendo um contexto de fundo sendo formado. Tá? Então, sobre esses três ativos, Bitcoin, DXY e S&P, é isso. Agora vamos falar das altcoins. Tá? E aqui está o ouro dessa fase do ciclo, na minha visão. Tá? Quero começar falando aqui do Ethereum contra o Bitcoin, que está em sobrevenda no mensal pela primeira vez na história. Deixou um certo volume de fundo aqui para a gente, né? Um volume que a gente não via há bastante tempo, entregando mais um contexto de fundo, uma vez que a gente chega com um volume desse no suporte. O que está me chamando muita atenção para acreditar que estamos num contexto de fundo no mercado como um todo é que não só os demais mercados, Bitcoin, S&P e DXY nos apontam isso, mas quando a gente vai analisar as altcoins como um todo, a gente vai ter altcoins que estão em tendência de alta, estão deitando em baitas faixas de suporte agora. Essas altcoins eu venho compartilhando com vocês nos últimos vídeos, aí eu dou destaque para Ondo, FET e ADA Cardano, para mim são uma das melhores para estar comprando. Tem outras também que estão na minha lista, eventualmente eu irei postar aqui para vocês nos próximos dias. A turma que está dentro da comunidade já sabe quais são todas as melhores, estou de olho e que estou acumulando nessa retração. Tá? Eventualmente eu vou continuar trazendo atualizações para vocês, novas alts que estão bastante interessantes para a gente estar comprando. Então a gente está vendo altcoins que estão chegando em baitas faixas de suporte, que estão em tendência de alta, né? AVE, ADA, Ondo, FET, SUI, e as que não estão em tendência de alta, estão lateralizando, estão todas no fundo do range. Eu vou passar aqui uma sequência de 3 altcoins para vocês entenderem o que eu estou falando. Ó, Lunk, fundo de um grande range, inclusive já captou liquidez abaixo dos fundos. Milchek, fundo de um grande range, inclusive captou liquidez abaixo dos fundos.
OneInch, fundo de um grande range, inclusive já captou liquidez abaixo dos fundos. Seller no fundo de um grande range, né? A gente já capturou liquidez aqui abaixo de um fundo anterior. Então a gente está vendo que as altcoins que estão em tendência de alta estão em suporte, são essas que estou dando prioridade para comprar e venho compartilhando com vocês. E as que estão atrasando estão na faixa de suporte no fundo range, região que o ativo tende a encontrar demanda e ir para o outro lado. Então a gente está vendo um contexto muito interessante nas altcoins. Eu costumo dizer que o mercado dá dicas e a gente está extraindo essa dica aí do mercado de altos como um todo. Estamos vendo todas elas se direcionando para grandes suportes, beleza? Então, na minha leitura gráfica aqui, é momento de compra nas altcoins. Eu comprei bastante altcoins nessa retração. Para o Bitcoin, eu estou olhando mais para eventuais trades aqui, se a gente começar a mudar a estrutura no curto prazo e tal. O reteste aí sim dá para olhar para uma eventual compra no Bitcoin, dependendo da forma que a gente mudar a estrutura. Beleza? Mas, no geral, esse é o vídeo mais para acalmar quem está se preocupando muito aí com os dados que foram divulgados. Hoje eu não me preocuparia com essas informações. O que mais interessa aqui, na minha visão, com todos esses anos aí de experiência no mercado, são as informações que temos gráficas. Repito, já nos dizia Bernard Baruch, show me the chart and I'll tell you the news. Mostre meus gráficos e eu lhe direi as notícias. Tá? Então, na minha visão, a gente está no contexto mais de fundo aqui, tá? Com as informações atuais, estou achando difícil a gente perder as mínimas para estender aqui para uma possível onda 4. Tá? O contexto atual é mais que a gente segure aqui no momento. Porém, o mercado é dinâmico. Eventualmente, daqui para uns 3 dias, pode ser que entre novas informações aqui, fique feio no curto prazo, apontando que a gente vem buscar mínimas. Então, talvez eu precise atualizar vocês novamente, seja com um vídeo aqui, ou seja por uma atualização nos nossos canais abertos, Telegram e WhatsApp. Se você não participa, os links estão na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado. Beleza? Então, traders e investidores, por hoje é isso. Pela sua atenção, meu muito obrigado. Dúvidas, críticas e sugestões, deixa aí nos comentários. Vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.